Legal, né? A primeira coisa que nós queremos fazer agora, né, é colocar em prática, né, essa questão dos operadores aritméticos. Para isso, eu não vou utilizar o arquivo index.php, tá? Eu vou criar um novo para deixar separados os arquivos, né, para que fique um passo a passo do que a gente está fazendo. E com isso você vai ver até um poder legal aqui que você já está tendo por causa do Docker, né? Ele já está interpretando que ao criar aqui uma estrutura aqui dentro de passo de arquivos que ele tem que jogar para lá. Nós já vimos isso, mas a título de curiosidade, né? Eu já estou com isso já ativo, né? Quando nós criamos aquele volume, né? Então tudo que eu criar aqui vai estar lá, né? Assim como novos arquivos. Legal. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, né? Apertar um botão direito aqui, novo arquivo. Legal. Colocar um nome, eu coloquei operadores.php, criado este arquivo, né? Ele vai estar sem nada, então nós vamos deixar vazio aqui, legal? Você vai escrever PHP, é a primeira coisa, e nós vamos codificar as nossas operações aritméticas, tá? Eu estou deixando esse comentário aqui para servir de guia, né? Para o que nós queremos fazer, né? Em PHP. Legal. Bom, o primeiro que nós queremos utilizar, né, aqui é a adição, certo? Nós já vimos que o PHP é capaz, né, de executar o echo e mostrar algo, mas a gente ainda não viu se ele mostra número, né? Vamos ver? Então vou fazer um echo aqui, certo? E ele sim é capaz de mostrar um número, como você pode ver. Legal? Bom, se ele é capaz de fazer isso, será que ele é capaz de somar? Vamos ver. Olha que maravilha. Além dele mostrar, ele é capaz do quê? Pega o resultado dessa operação aritmética aqui, que é 5 mais 5, certo? E após você executar isso, aqui mostre na tela, tá? Então o echo não é que ele está somando, tá? Não é que ele está somando. Isso é importante você saber, tá? Na verdade, ele está pegando o resultado desta operação aqui de soma e imprimindo na tela o resultado. Maravilha? Que deu 10, certo? E se eu fizer aqui 5.10 mais 5.40, será que ele soma também? Vamos ver? Também soma, tá? Além disso, o echo tem um poderzinho interessante aqui pra gente, que é eu colocar uma vírgula aqui, tá? E passar uma segunda instrução para ele, que é a minha quebra de linha. Então, além da soma, perfeito, que ele está fazendo para a gente, ele também está quebrando os valores. Então, se ele é capaz de fazer isso, então eu posso então melhorar aqui a minha exibição. A soma de o que, né? 5 mais 5. Ó, tá vendo que legal? É 10. Repararam? Então, a soma de 5 mais 5 é 10. Então, além, né, dele já estar com este nosso poder, né, de exibir, eu posso ir juntando informações e colocando elas separadamente por esta vírgula, tá? Isso é muito legal, né, que o echo permite. Isso deixa a gente explorar bastante, né, o que nós queremos aqui. Então, nós já realizamos, né, esta primeira aqui, certo? Ela está ok. Já vimos como fazer a soma, né, ou a adição no PHP, certo? Bom, qual que é o próximo, né, que nós queremos agora fazer? É subtrair, certo? O valor. Mas antes disso, eu também vou deixar esta nossa informação abaixo um pouco melhor. Então, a soma de 5.10 mais 5.40 é de 5.5. Aí você fala, ué, cadê o zero? Não precisa, né? Porque é zero e zero aqui. Não tem muita necessidade, certo? Então, se eu tirar aqui, repare que eu tenho o mesmo resultado. Eu estou colocando esse zero, perdão, só para que você veja isso, mas não é necessário. Maravilha?
Legal. Agora, eu vou falar para ele, ó, eu quero que você quebre uma linha para mim. E eu quero exibir outra informação. Mas eu quero juntar aqui com comentários. Então agora eu vou fazer o que? A subtração. Tá vendo como é legal os comentários de uma linha aqui? Eu posso ir separando o código aqui e esta informação não vai aparecer na tela. Tá vendo? Ela fica só aqui no nosso código PHP. Tá? Isso para que eu possa lembrar o que eu fiz aqui. Legal? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar uma separação, vou escrever e vou escrever essa tal dessa separação. Então eu vou falar para ela, ó, separação, quero que você fique aqui com uma quebra antes, tá? Você coloque para mim próxima execução, legal? E eu quero que você quebre. A título de curiosidade, eu posso colocar esse BR aqui, mas eu vou colocar separado só de questões didáticas, tá? Para que você consiga ver as separações. Então tá lá, ó, a próxima execução, certo? Ficou aqui. Próxima execução, então soma, próxima execução, soma. Entenderam? Ele está fazendo o que eu estou pedindo. E o que eu quero agora é subtração. Então, echo, eu vou copiar isso aqui para não ficar digitando muito. Então, a subtração de 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. Maravilha? Legal. Eu vou pegar essa separação aqui, eu vou tirar e vou deixar aqui, tá? Então, a subtração está aqui. Eu vou colocar uma quebra aqui, só para a gente ver essas execuções. Legal? Vou tirar esta quebra aqui do final, esta quebra daqui do final. Vou passar para cá. E para cá. Tá? Isso para que ele fique bonitinho assim, ó. A soma, a subtração. Eu não estou quebrando da direita, agora eu estou quebrando da esquerda. Então ele vai fazer primeiro esse, primeiro esse, primeiro esse. Para a gente ter uma coisa um pouquinho melhor para vocês visualizarem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar um parênteses, tá? Na subtração também, para ficar fácil de visualizar. Legal? Então a subtração está aqui, a soma está aqui, dos dois, e aqui estão os meus resultados. E vou até trocar esses dois pontos aqui para um igual. Legal? Então tá aí. Tá? Eu tenho a soma de 5 mais 5, que é 10, e 5.1 mais 5.4 é 10.5. De 2 menos 1 é 1. E eu vou fazer mais uma subtração aqui. Tá? Esse daqui eu não quero. Vou deixar aqui. Então, se eu fizer 2 por 3, repare que eu tenho um valor negativo, tá? Então o PHP também é capaz de interpretar os valores negativos, assim como ele também seria capaz de interpretar que 3 menos 3 é 0. E se eu vier aqui fazer 4 aqui por 3, é 1. Vocês estão reparando que é importante você colocar a subtração nos lugares certos ali? Certo? Então, lembre-se que, se eu quero 3 por 4, entendeu? Vai dar o meu inverso, porque o número da direita está sendo maior que o número da esquerda, e não o contrário. Beleza? Porque o contrário daria certo, seria 1. Tá? Só um detalhe aqui. Não esquente muito sua cabeça com isso, mas é importante você lembrar, porque você pode acabar cometendo um erro aqui de cálculo, né? Legal. Dado isso, eu na verdade quero 4 por 3 mesmo, para não ficar muito confuso. Eu tenho o resultado de 1. Legal? Então fizemos a subtração. Perfeito? Já temos aqui a nossa subtração.
Eu vou colocar mais uma quebra de linha aqui para ele separar, tá? Então está aqui as subtrações e as somas realizadas. Legal? Qual o próximo passo? Nós queremos multiplicar, certo? Vou pegar aqui. Vou multiplicar 2 vezes 2. Eu estou usando números bem simplificados, porque o foco aqui não é a gente ficar gastando muito neurônio com a matemática, e sim com o PHP. Por mais que, uma dica, é importante você como desenvolvedor, né, gostar um pouquinho aí de matemática em inglês, isso vai ajudar horrores, tá? É importante, mas não esquente muito sua cabeça agora com isso, tá? Vamos mais focar aqui na linguagem em si. Então, fiz a multiplicação de 2 por 2, é 4, obviamente, tá? E se eu quisesse multiplicar menos 2 por menos 2, certo? Então, eu estou fazendo o quê? Uma multiplicação de valores negativos, certo? Obviamente, ele vai fazer o quê? Devolver um 4. Por mais que eu tente negativar, eu estou sobre uma multiplicação, tá? Então, o PHP, ele é bem espertinho. Legal? E se eu tentasse menos 2 por 2, o que ele vai fazer? Menos 4. Tá vendo? Legal? Então ele é bem esperto. PHP sabe. Legal? Agora é diferente se eu tentar 2 por 2 aqui, que vai ficar o 4 positivo. Tá? Então, nós vamos voltar aqui. Eu só quero 2 por 2. Eu vou trocar aqui 4 por 2, só para termos um resultado diferente, que é 8. Legal? Então, a nossa multiplicação ela está funcionando como a gente queria. Vou tirar aqui, deixar um BR só para que ele fique coladinho. Então, nós temos aí, né, a soma efetuada, a subtração efetuada e a nossa multiplicação efetuada. O que nós queremos agora, né? Fazer a divisão. Legal? Eu vou copiar este valor aqui inteiro para ficar mais fácil. Vou colocar aqui divisão. Vou copiar aqui, colocar que é uma divisão, tá? De 6 por 2, de 6 por 2, de 10 por 2, de 10 dividido por 2, certo? E ao olhar aqui o resultado, o PHP já nos informa que a divisão de 6 por 2 é 3, porque eu tenho duas partes do inteiro 6 forma 3, e as duas partes do inteiro de 10 formam 5 partes, duas partes separadas, formando a divisão de 5 e 3. Legal? Maravilha. Agora, nós queremos fazer o último, né, aqui dos nossos operadores, né, que vai ser o nosso módulo, ou o resto da divisão. Para não perder tanto tempo aqui com essa questão, nós vamos mudar aqui, tá? Então, se eu vier aqui e colocar o resto da divisão de 2, o resultado é 0, certo? Se eu vier aqui e colocar o resto da divisão por 2, o resto é 0, pois esse é o resto da nossa divisão, certo? Aí você fica perguntando, mas para que eu vou usar esse módulo aí? Ele tem alguma coisa útil, vamos dizer assim, para mim? Tem sim, tá? Vou dar um exemplo para você. Se você quisesse pegar, né, os restos das divisões de números que fossem múltiplos por 2, por exemplo, já seria interessante, porque eu teria o par e o ímpar, certo? Então já conseguiria ter um poderzinho aqui interessante já com o PHP. Legal? Que poder é esse, né? Então se eu falar que o resto da divisão por 2 seja 1, certo? Eu quero exibir um valor. E se o resto da divisão for 0, entendeu? Não é o 1, eu quero exibir outro valor. Legal? Então, vamos fazer isso. Então, resto aqui, eu vou falar para ele, olha, eu quero aqui um ecozinho simples agora, resto
Vou deixar ele assim, certo? E vou falar para ele que igual, vírgula, certo? O resto da divisão por 2 aqui, de quais números? Eu vou colocar mais de um aqui. Eu vou colocar por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. Legal? Vou reduzir essa quantidade aqui. E vou deixar esses restos das divisões para a gente ver. Então, olha só que legal. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1. Então, aqui eu já consigo saber o quê? Esses meus pares e ímpares, certo? Então, eu conseguiria já falar para o PHP, olha, se o resto da divisão for 1, faça um resultado. Se o resto da divisão for 0, faça outro. Aí você deve estar se perguntando, bom, para que eu ia utilizar isso aqui? Você vai ver que quando a gente for avançando os nossos estudos com o PHP, você pode cair numa condição onde a pessoa fala assim, eu queria alternar as cores de uma tabela, por exemplo, de uma linha de uma tabela, né? Conforme os dados, eu quero que você resolva isso aí para mim, sabe? De que forma você pode resolver isso? Com o resto da divisão, é um bom exemplo da utilização dele. Claro, tem muito mais motivo para você usar o resto de uma divisão. Mas esse é um exemplo muito legal, muito utilizado aqui com PHP em programação, para você alternar as cores de uma tabela, por exemplo. Tá? Com isso, nós passamos por todos aqui essenciais, né? Resto, divisão, multiplicação, subtração e adição. Claro que eu falei para vocês, tem um módulo exponencial, tem o exponencial, a negação e a identidade, mas nós não vamos entrar neles, tá? Nosso foco é mais aqui, tá? E ver como é que a gente pode utilizar, né, essa soma, essa subtração com o PHP. Aqui a gente não teve nenhum resultado muito visual, talvez, né, se você estivesse esperando, mas já temos algo para exibir na tela e já começar a brincar. Como exercício, eu acho que seria muito legal você tentar ficar alternando esses números aqui, certo? E ficar tentando descobrir o que o PHP é capaz de fazer com esses operadores aritméticos básicos aqui, certo? E tentar fazer algo a partir deles, né? Tentar exibir informações diferentes baseados na sua soma aqui, né? Você pode trocar, em vez de a divisão D, você pode tentar brincar com esse texto, alterar ele um pouco mais, tentar colocar mais informações aqui na esquerda, tudo utilizando o echo, perfeito? Legal. Eu espero você na próxima aula e um grande abraço.